Inclusive, atribuindo essa questão de Deus, né? Esse contexto de Deus com relação ao dinheiro, isso me fez lembrar aqui, enquanto o pastor falava, a respeito do que foi a construção social do pensamento do dinheiro, né? Sob o plano de fundo do cristianismo. Quando a Igreja Católica era, e aqui não há nenhuma crítica à Igreja em si, mas a forma de organização social, quando a Igreja Católica era quem determinava muita coisa, né? Tinha um poder incrível ali pela Idade Média e tal, antes do Iluminismo, né? Havia uma condenação ao lucro. O lucro era considerado avareza, né? Então, as pessoas eram impedidas de lucrar com certas coisas ou tinham um teto, né? Um limite de lucro. Só que com o advento do protestantismo, né? Depois que Lutero ali pregou as 95 teses, a coisa mudou. Aí vem um autor, um sociólogo chamado Max Weber, né? E escreve o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é um clássico, né? Onde ele relaciona o que foi a visão agora do protestantismo com relação ao dinheiro, onde, na verdade, o lucro não era um sinal de condenação ou de pecado, mas de bênção. Porque agora, Deus te abençoa, né? Porque agora você consegue lucrar, e quanto mais você lucrar, mais abençoado é. E aproveitando o entendimento do senhor, qual seria a visão hoje com relação ao ganhar dinheiro para a questão cristã, de uma forma geral hoje? Parece que isso é um sinônimo de bênção. Existe alguma filosofia, né? A gente ouve falar aí, por exemplo, Eu já iria falar aqui a teoria da prosperidade. Esse negócio aí tá rolando, né? Aí por algumas compreensões cristãs, né? E o senhor saberia dizer o que isso significa, a teologia da prosperidade, e se é bíblico realmente essa questão? Pois é, nós temos muitas interpretações bíblicas, né? E a teologia da prosperidade, ela é pregada de uma forma que nem todos os cristãos aceitam, porque a ideia é o seguinte: você é fiel a Deus, você está buscando a Deus, você entrega dízimos e ofertas, logo você está protegido, guardado de todos os males, você vai prosperar materialmente, você vai ter casa nova, você vai ter carro novo, você não vai ficar doente. Na verdade, essa teologia da prosperidade, conforme é pregada por alguns grupos religiosos, não tem uma sustentação bíblica, né? Não tem sustentação bíblica. Agora, quando vamos à Bíblia, nós realmente encontramos bênçãos especiais que Deus daria a pessoas em decorrência da sua fidelidade. Ou seja, a pessoa é fiel a Deus, não só na entrega de dízimos e ofertas, mas a todos os princípios. Então a pessoa nasce de novo, é convertida, e agora, por amor a Deus, segue a sua palavra, entende que a Bíblia Sagrada é a sua regra de fé e prática. Essa pessoa, por obedecer a Deus, como Abraão fez, isso está em Gênesis 22, ele foi abençoado porque obedeceu a Deus, parafraseando aqui a Bíblia, né? Então, Deus, ele abençoa assim os fiéis. Eu poderia até dizer que existem as bênçãos gerais e as bênçãos especiais. Bacana. Quais são as bênçãos gerais? A bênção geral todo mundo recebe, ou bênçãos gerais todo mundo recebe. Até o ateu, que não diz que acredita em Deus, que rasga a Bíblia. Hoje eu vi um vídeo também na mídia social de pessoas chutando a Bíblia. Nossa. Um chuta para lá, outro chuta para cá. Algumas pessoas já chegaram a fumar maconha usando as páginas da Bíblia, né? Bíblia. Alguns passam pela frente das igrejas e xingam pastores, xingam membros, xingam fiéis, porque dizem que são ateus, ou que não acreditam em igreja, não acreditam em nada. Até esses recebem bênçãos de Deus. Eles não consideram como tal, mas o ar que eles respiram pertence a quem? Eu digo que é uma bênção, é essencial, vital, né? Uhum. Então, assim, todos recebem bênçãos. Inteligência, o sol que nasce, a possibilidade de plantar, de colher. Então, existem as bênçãos gerais que vêm para todos. E aí tem aquele adágio que diz assim, no sentido de que o sol nasceu para todos, né? Ou seja, todos têm oportunidades. Contudo, existem as bênçãos especiais de Deus. Quais bênçãos são essas?
é que aparece, por exemplo, em Provérbios 3, 9 e 10. Diz para honrar a Deus com as primícias da renda e com os bens. E aí os lagares seriam cheios e os celeiros os celeiros estariam cheios e os lagares transbordariam. Quando você vai para Malaquias também, capítulo 3, diz que as janelas do céu se abririam em decorrência de não roubar a Deus nos dízimos das ofertas. Então essas bênçãos especiais, elas vêm para os fiéis, ou seja, aquele que mantém a comunhão com Deus e obedece a Deus por amor a Ele, independente da situação. Essas bênçãos especiais, eu acredito, quando eu leio a Bíblia, elas são personalizadas. Ou seja, Deus abençoa, faz prosperar materialmente também, conforme a vontade dele para a vida daquela pessoa. Porque a prosperidade na Bíblia, ela vem para duas coisas extremamente importantes. A prosperidade material deve vir para a vida do ser humano, no caso aqui, dentro do contexto que estamos analisando, para a vida do cristão, para ele servir melhor a Deus e servir melhor ao próximo. E alguns veem a prosperidade em ter o dinheiro como fim em si mesmo. E eu até diria que, ao ler a Bíblia, eu entendo que as principais bênçãos não são materiais. Eu acho que as maiores bênçãos são espirituais, não são físicas. Por exemplo, a fé, o amor, né, a felicidade, a salvação, a vida eterna, o perdão de Deus, as orações respondidas. Então nós temos muitas bênçãos que não são materiais. E algumas pessoas associam bênção apenas a coisas materiais. E pensando em um mundo extremamente capitalista, falar sobre essas bênçãos, né? Da fé, do amor, da salvação, da felicidade. Você tá louco, cara? A gente tem que portar o dinheiro para ter um carro de luxo, ou um veículo, uma casa boa, ou comer bem, vestir bem. Outro dia eu vi um vídeo que me chamou a atenção. O título era o seguinte, na mídia social, né, a gente vai acompanhando ali, postando algumas coisas da igreja, e o título era o seguinte: vou fazer você milionário em alguns segundos. E me chamou a atenção, queria ver a abordagem dele, porque a ideia não é ficar milionário até por força do sacerdócio, né? Eu não nasci para isso, né? Né? O pastor adventista, ele segue os princípios da Bíblia com relação à manutenção do ministério pastoral. Então não tenho pretensões de ser milionário. Mas me chamou a atenção a ideia dele. Eu disse, o que é que esse camarada quer falar, né? Vamos ver o que é que ele vai dizer. Ele vai vender algum produto, alguma coisa de investimento, vamos ver. Mas me chamou a atenção, né? Vou fazer de você milionário em 1 minuto. Em alguns segundos, ele disse. Ele ali começou a live, na verdade, foi uma live, e ele começou a falar. A abordagem dele foi a seguinte: quanto vale os seus olhos? Quanto vale o seu coração, o órgão coração? O seu estômago? Que abordagem. Os seus rins? A sua cabeça, né? As suas pernas? E aí o pessoal começou a digitar. Milhões, é impagável, não tem como pagar isso, etc. Ele disse, pronto, deixei você muito mais do que milionário em alguns segundos. Assim, interessante, né? Uhum. Porque, na verdade, nos fez refletir sobre uma coisa real. Ou seja, as maiores bênçãos na vida do cristão, elas não são materiais. É a maneira que eu vejo. Eu enxergo dessa forma. Eu acho que tem coisas mais importantes do que as coisas materiais. Uma possibilidade de você dormir em paz, por seguir os princípios de Deus, um casamento feliz, uma família seguindo os propósitos de Deus, eu acho que isso não tem preço. E por outro lado, você tem pessoas que têm uma estrutura financeira muito boa, e não tem problema também o cristão ter, mas que, mesmo com toda essa estrutura, não tem paz, né, não tem estabilidade emocional. E, na verdade, tem o que não tem o recurso também, né, mas alguns são muito impactados pelo dinheiro, focam muito ali, gastam muita energia no fazer o dinheiro e colocam como tudo na sua vida. E um dia esse pilar pode ruir e essas pessoas se desesperam, né? Quando precisa mudar a dinâmica da vida. Quando percebe que o dinheiro que tem não pode mais manter o padrão de vida que tinha antes. Talvez tirar um filho que era da escola particular para colocar na escola pública, mudar a marca da roupa, ter que
deixar de viajar para aquele lugar que ia bastante, ou comer naquele restaurante que era mais caro. Algumas pessoas ficam totalmente desestabilizadas quando perdem esse pilar do dinheiro. Amam tanto dinheiro, colocam tanta energia ali, tanto amor, que quando vê aquele pilar se ruir de alguma forma, essas pessoas realmente desesperam. E alguns até, infelizmente, chegam a tirar a própria vida, né?